Bem-vindas todas as pessoas. Este é o podcast Trajetórias Feministas de Pesquisa, uma ação do Observatório Caleidoscópio, Coordenação Sul-Sudeste. O Observatório integra o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. O INCT Caleidoscópio está sediado na Universidade de Brasília, com a coordenação da professora Viviane Rezende. Eu sou Lia Souza, historiadora e pós-doutoranda do INCT Caleidoscópio pelo Núcleo de Estudos de Gênero PAGU Unicamp. A convidada de hoje é a doutora Rosali Lopes, que é astrônoma, geóloga planetária e vulcanóloga do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, desde 1989. Ela já trabalhou em diversas missões não tripuladas de exploração espacial, como a Galileu, que explorou o sistema de Júpiter, e a Cassini, em Saturno, e atualmente dedica-se a projetos em astrobiologia. O seu nome já batizou um asteroide e uma base de lançamento de foguetes experimentais em Pernambuco. Dentre outros prêmios, ganhou a medalha Carl Sagan em 2005, de excelência em comunicação científica. Rosali nasceu no Rio de Janeiro, é formada em astronomia em 1978 e doutora em ciências planetárias em 1986, pela Universidade de Londres. O Observatório Caleidoscópio agradece imensamente a presença da doutora Rosali Lopes e ao Instituto de Estudos Avançados IDEA da Unicamp, onde ela participou como cientista residente entre maio e novembro de 2024, pelo programa César Lattes. Muito obrigada também a todas as nossas ouvintes. Bom dia, doutora Rosali, doutor Álvaro. Muito obrigada pela presença de vocês. Este é o podcast Trajetórias do Observatório INCT Caleidoscópio. Eu sou Lia Souza, sou pós-doc do INCT, sou historiadora. Estamos com a professora Carla Bessa, vice-coordenadora do INCT, pós-doutora Milene Simões também. Hoje é dia 21 de novembro de 2024, estamos na sede do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. E estamos conversando com a doutora Rosali Lopes. Bom, a doutora Rosali, ela é nascida no Rio de Janeiro, em 1957, formada em astronomia em 1978, doutora em ciências planetárias em 1986, pela Universidade de Londres, com uma tese que comparou vulcões de Marte e da Terra, me corrija se eu estiver errada. Bom, ela é astrônoma, geóloga, planetária e vulcanóloga. Trabalha no Laboratório de Propulsão a Jato, JPL da NASA, desde 1989. Trabalhou em diversas missões não tripuladas de exploração espacial, que vai contar um pouquinho para a gente. E atualmente dedica-se a projetos em astrobiologia. Seu nome já batizou um asteroide e uma base de lançamento de foguetes experimentais em Pernambuco, na cidade de Bezerros. E, dentre outros prêmios, ela ganhou a medalha Carl Sagan, em 2005, de excelência em comunicação científica. Bom, bem-vinda. Antes de tudo, acho que é importante a gente avisar a todos que nós somos leigas em astronomia, em geologia, em vulcões, mas nos interessa muito conhecer a trajetória dessa, que é uma mulher, uma brasileira, de reconhecimento internacional, né, nas ciências, e especialmente quando a gente pensa no exemplo, na visibilidade que essa trajetória pode oferecer às mulheres e principalmente às jovens, né? Então, a gente queria, para começar a conversa, que a senhora explicasse um pouco como é que você chegou nesse campo de conhecimento, os seus interesses, suas expectativas, sua escolha pelo curso. Bem, eu sempre fui apaixonada pelo espaço, Lua. Eu segui o programa Apollo quando era pequena e queria ser astronauta. Mas eu fui vendo, mesmo muito pequena, não sei, 6, 7 anos, que, sendo mulher, naquela época só tinha tido uma astronauta mulher, russa,
sendo brasileira, não tinha nenhum astronauta brasileiro. E ainda muito míope, não ia dar para ser astronauta. Então, até minha irmã me disse, por que você não segue astronomia? Aí eu pensei, eu vou fazer isso e eu vou ajudar as missões da NASA. Então, embora eu não vá pessoalmente, eu vou ajudar. Às vezes a gente tem que adaptar os sonhos, porque às vezes até fisicamente não é possível. Então eu adaptei meu sonho e comecei a estudar muitas coisas de espaços, de astros, e tive muito apoio dos meus pais, embora minha mãe dizia, mas como astrônoma, como é que você vai ter um salário? Alguém paga para isso? Porque nunca tinha tido um cientista na minha família. Minha mãe era formada em música e o meu pai não tinha curso universitário. O mais próximo de um cientista na minha família era um tio-avô que era médico. Então, por aí você vê que é uma coisa muito estranha essa menina querer seguir astronomia. Mas eu, talvez por ser teimosa ou por querer muito, eu nunca dei, sabe, a menor confiança, porque menina não faz isso, isso é muito diferente, como é que você vai ter um emprego? Eu segui à frente. Eu acho que isso que é importante, é você não ficar com essas coisas na cabeça de não pode, ou que mulher não faz isso, ou o que seja. Você quer fazer uma coisa, você vai em frente e faz. E eu tive sorte, minha mãe me apoiou muito, meu pai também, mas minha mãe, mais prática, disse que você tem que aprender inglês. Eu comecei a aprender desde uns 4 anos de idade e também me colocou no curso de francês. E na época eu lembro que ela me fez aprender datilografia, que eu detestava. Eu gostava de inglês muito e gostava de francês, mas datilografia não. Mas tudo serviu, né? Porque hoje em dia o que a gente faz? Todo mundo está no computador batendo tecla. E ela disse, bem, com essas 2 línguas e ainda datilografia, você sempre vai poder comer. E eu fui como eu falava inglês muito bem, eu escolhi de ir para a Inglaterra para fazer o meu curso de astronomia. Naquela época não tinha muitos cursos de astronomia no Brasil e realmente não tinha oportunidades, eram muito poucas. Hoje em dia é tudo muito diferente. Então eu fui para a Inglaterra, estudei astronomia, depois fiz PhD em geologia planetária e acabei indo fazer um postdoc no JPL e fiquei por lá. Eu gostei deles, eles gostaram de mim e até hoje eu estou lá. Teve algum exemplo, alguma inspiração de uma pessoa que te inspirou, seja na vida familiar ou na vida pública? Eu lembro que quando a Apollo 13, a nave Apollo 13, que foi a nave que não chegou à Lua, porque teve um problema e os astronautas tiveram que voltar, quando aquilo aconteceu, teve uma reportagem num jornal do Brasil, aliás, em 2 jornais, mostrando uma jovem chamada Frances Northcutt, conhecida como Poppy Northcutt, e apareceu a foto dela nesses 2 jornais, um era o Jornal do Brasil, o outro o Globo, eu ainda me lembro, e uma pequena reportagem mostrando uma foto dela e que ela fazia cálculos para trazer as naves de volta. E ela teve um papel destacante na Apollo 13, porque ela que calculou a órbita, a trajetória para trazer a nave de volta. Então, ela foi realmente uma inspiração, porque naqueles tempos a gente só via homem nas salas de controle. E vendo uma mulher, essa foto de uma mulher na sala de controle foi realmente importante. E eu acabei fazendo uma coisa diferente dela, mas é importante a menina ter assim uma referência, não, que a gente chama de role model, né? Mas é uma referência para ela dizer, bem,
essa moça fez, eu também posso fazer. Sim, até hoje, né? E lembrando que a missão Apolo foi em 1970, né? A Apolo na década de 70. A Apolo 13 foi na década de 70, né? E aí, então, a senhora foi fazer o curso de astronomia. Como era na faculdade? Então, tinha muitas mulheres? Como era essa relação entre os estudantes, homens e mulheres, a relação com os professores? Existia algum tipo de dificuldade ou não? Como era essa convivência? Bem, tinha muito poucas mulheres no curso de astronomia. Nós éramos 31, só com 4 mulheres. E o interessante é que todos os professores eram homens, com uma exceção, que era uma professora de física. E o interessante é que desses 31 alunos que começaram o curso de astronomia, só tinham 4 mulheres. Bem, no final só se graduaram, eu acho que 23 ou 24, porque muitos foram para outras coisas ou desistiram, mas as 4 mulheres terminaram a graduação. Depois desses que terminaram, eu não me lembro se foi 10 ou 11, assim, começaram o PhD. E 3 das 4 mulheres começaram o PhD. E 3 mulheres acabaram o PhD. E 10 anos depois da gente se graduar, só tinham 4 pessoas ainda trabalhando na área de pesquisa de astronomia. 3 mulheres e um homem. Então, eu até escrevi um artigo para uma revista de astronomia sobre isso, porque, sabe, dizendo que tem tanta dificuldade para mulheres, mas eu acho que as mulheres que foram fazer astronomia realmente queriam aquilo, já eram apaixonadas por aquilo. Isso é o mais importante, se você realmente gosta. Com os meninos, eu acho que era, isso é interessante, mas eles não tinham o mesmo tipo de garra que as mulheres tinham. Então, eu acho que mulher pode fazer qualquer coisa. O importante é querer. E persistir, né? É. Bom, isso é uma dúvida que a gente é inevitável, né, fazer, mas assim, se presenciou algum tipo de discriminação por ser mulher, imigrante também, tanto na época da universidade ou no início da trajetória profissional, lógico, não precisa citar nomes. Não. Isso é uma questão muito interessante, porque como uma expressão americana diz, tem sempre 2 lados da moeda. Eu, como imigrante na Inglaterra, era muito interessante, porque era brasileira, era exótica. Então, os meninos queriam sair comigo, eu era muito popular. E também, como mulher, no meio de muitos homens, também nós, mulheres, eram muito procuradas. E depois, até no PhD, o meu professor orientador de PhD disse, você tem sorte de ser uma mulher nesse meio, porque tem tantos homens jovens fazendo PhD e tudo, que uma mulher assim é tão diferente que o pessoal vai te conhecer mais facilmente do que os homens. Eles vão ficar curiosos porque é uma mulher, porque é diferente. Então tem sempre esse lado e realmente isso foi um presente, eu acho, que o meu orientador de PhD me deu, porque hoje em dia tem muita negatividade. Porque você é mulher, vai ter preconceito, isso e aquilo. Eu nunca ouvi isso. O que eu ouvi foi positivo, que você é diferente, então o pessoal vai te conhecer mais facilmente. Mais visibilidade. Tem mais visibilidade. Então eu sempre aproveitei essa visibilidade, que inclusive depois dando entrevistas, eu acho que muitas coisas que eu acabei conseguindo, assim, participar de comitês prestigiosos, porque eles queriam diversidade, precisavam de uma mulher. Então eu aproveitei muito essa questão de ser uma minoria. Então, em vez de usar a negatividade, eu usei o lado positivo. E nos Estados Unidos, bem, no JPL tem tanto imigrante, tanta gente do mundo inteiro,
Até uns anos atrás, o nosso diretor era do Líbano, também um imigrante do Líbano. Então, o que realmente a gente se importa é do currículo, do que a pessoa pode fazer, não importa de onde veio. Eu lembrei de uma matéria que eu vi antiga, no Fantástico, que o repórter falou que você era conhecida como a garota de Ipanema. Exatamente, Bom, então vamos falar um pouco sobre as suas pesquisas lá. Claro, né, de uma maneira muito geral, se você quiser pontuar alguns dos principais temas, os objetivos, né, das missões que você participou, algo que te pareça mais caro, mais especial, ou algo que ainda te mobiliza, né, uma questão científica profissional. Sim, eu comecei a minha carreira estudando vulcões na Terra e em Marte, e fazendo comparações. Depois eu fui para o JPL fazer um pós-doc ainda nessa área, mas eu conheci um pessoal que trabalhava na missão Galileu, que estava a caminho de Júpiter, e me ofereceram um emprego nessa missão, trabalhando no time de um dos instrumentos, para fazer o planejamento das observações da Lua Io, que é essa lua que está aqui no bloquinho, que é a ilha vulcânica a lua vulcânica de Júpiter. Então, essa é Io, lua vulcânica de Júpiter. Aí eu me integrei nessa equipe e comecei a estudar Io, e durante bastante tempo eu estudei Io e virei assim uma especialista nisso. Mas depois dessa missão acabar, eu tive que ir para outra missão e eu perguntei a um dos meus colegas, que não era do JPL, era de um outro lugar, mas um dos grandes cientistas planetários, que missão onde eu teria uma oportunidade. Ele sugeriu a Cassini, com o time da Radar. Eu trabalhei assim, no princípio da minha carreira, foi com dados de imagens nas ondas visíveis. Com Io foi com um instrumento no infravermelho, então eu tive que aprender a espectroscopia infravermelho. Depois, na Cassini, eu fui para o instrumento radar, eu nunca tinha trabalhado com radar. Mas todo mundo dizia, eu dizia, não tenho experiência com instrumento infravermelho, não tem importância, você aprende. Com radar, mesma coisa, você aprende. Aí eu fui trabalhar na missão Cassini com radar, estudei Titã. E quando a missão já estava acabando, os colegas vieram falar comigo e disseram, a NASA tem essa oportunidade, está abrindo umas propostas para a área de astrobiologia e nós achamos que você devia liderar uma proposta para estudar Titã. Aí eu disse, mas pessoal, eu não sei nada de astrobiologia. Aí ele disse, não importa, porque você conhece Titã, sabe a ciência de Titã bem, não sei o quê. Aí eu coloquei uma equipe junta e deu certo. Então, isso que eu ainda colaboro com o professor Álvaro Costa daqui. E o importante é a equipe. Eu sempre gostei muito de trabalho de equipe. Eu sei que eu não sei fazer muitas coisas, mas eu procuro gente nas equipes que saiba fazer. E as nossas missões na NASA são realmente trabalhos de equipe. Você precisa de muita gente trabalhando junto. E eu gosto disso. Eu gosto mais do que fazer assim, uma pesquisa de uma maneira mais solitária. Eu não gosto tanto. E acho que essa interdisciplinaridade também, né? Também, é importante você reunir conhecimentos de diversas especialidades, né? E essa capacidade também de sempre aprender o novo. De não ficar na mesma coisa. E é um trabalho criativo também, né? E você começa a ver conexões entre áreas diferentes, também é muito importante. Quer dizer, tem gente que prefere ficar na mesma área a carreira toda e se torna um grande especialista, isso também é bom. Mas a minha personalidade é diferente, eu sou mais para trabalho de equipe, trabalhos com coisas diferentes. Sim. E aí, então, no início, o objetivo era conhecer os vulcões, né, ou a possibilidade de vulcões na Lua de Júpiter. E, atualmente, é mais voltado para a questão da vida, ou não? Existe essa busca, é uma questão...
O meu projeto em Titã é realmente não para buscar a vida, porque nós não temos dados suficientes para dizer se tem vida ou não em Titã, mas é o que nós chamamos de se é habitável ou não, se tem condições propícias para a vida. Então, esse é que eu ainda estou terminando esse trabalho, mas aí nos últimos anos eu mudei para um outro tipo de trabalho que agora eu sou vice-diretora da área a diretoria de ciências planetárias. Então, todas as missões planetárias do JPL estão na nossa diretoria. Então, eu estou muito mais na parte de supervisão, de estratégia. Então, eu mudei um pouco de novo. Certo. Dentro da astronomia, da geologia, né, existem alguns nichos mais femininos, algumas áreas que têm mais mulheres, algumas áreas que têm mais homens. A senhora consegue perceber isso? Ou elas estão nos diferentes lugares? Nas ciências planetárias tem mais mulheres do que, por exemplo, na área de astronomia, principalmente as áreas assim como cosmologia, não tem tantas mulheres. É difícil medir exatamente quantas mulheres tem, pelo número de mulheres que são membros da divisão de ciências planetárias na Sociedade Americana de Astronomia. Dá mais ou menos 30% mulheres na área de ciências planetárias. E tem pesquisas, que isso na sua área, mais de sociologia, que dizem que quando você chega assim, 30%, não precisa chegar a 50%, que nunca você vai ter exatamente 50% feminino e masculino. Mas quando chega aos 30%, não tem mais problemas assim de disparidade. Eu trabalho com muitas mulheres. E entre as jovens, talvez seja até maior o número. Então, hoje não, pelo menos na minha área, eu não noto muito mais essa disparidade. Mas quando há uma área que tem, que a gente vê que as mulheres vão mais ou menos, a senhora tem algum palpite, assim, por que elas se atraem mais para essa determinada área ou não? É muito difícil dizer isso, eu acho que tem muita gente fazendo pesquisa sobre isso. Por exemplo, na área de computação, na IT, no princípio, quando vieram, né, os computadores começaram, tinham muitas mulheres atuando nessa área. Depois, elas saíram bem, que eu saiba, não se sabe por quê. Talvez por questões de criação, de personalidade, as mulheres gostam mais de fazer um trabalho assim, mais com equipe, e às vezes o trabalho nessas áreas de computação é muito assim, a pessoa sozinha. Então é questão de personalidade também, mas eu acho que o importante é dar oportunidades a mulheres e minorias para atuar em qualquer área que eles quiserem. Mas se você não tem aquele desejo, aquela paixão pelaquela área, então não adianta você forçar. Sim. A senhora acha que existe alguma especificidade? Assim, as mulheres fazem ciência diferente dos homens? Assim, da forma de olhar, nas perguntas a serem feitas, existe alguma diferença? Claro que, né, a ciência existe, né, alguns padrões metodológicos, mas existe alguma especificidade? Olha, que eu tenha notado não, porque tem muitas personalidades diferentes. Então tem mulheres que são mais tímidas, mas também tem homens que são mais tímidos. Tem mulheres que gostam de trabalhar em equipe, e também tem muitos homens que gostam de trabalhar em equipe. Tem homens e mulheres que preferem trabalhar numa área assim mais solitária, digamos. Então é difícil fazer uma geral. Eu acho que depende muito da personalidade da pessoa. Sim. Vamos falar sobre a divulgação científica, então.
Como surgiu esse interesse pela divulgação? Eu não sei se já no início da sua carreira você já passou por essa questão, e esse direcionamento para o público, talvez hoje, acho que um pouco mais pensando no público feminino. Quando eu estava escrevendo ainda o meu PhD, eu comecei a trabalhar no Museu de Greenwich, na Inglaterra. Então, trabalhando no museu, eu tive que fazer muito... tinha muito contato com o público, com professores, eu operava um telescópio, e comecei a dar entrevistas. Eu estava na época do Cometa Halley, aparecer, eu vim ao Brasil, dei muita entrevista aqui. Então comecei a divulgação mais assim, por causa desse emprego e por causa de oportunidades. Mas eu acho muito importante, porque o público dá verbas para ciência e pesquisa. Então, eu acho que os cientistas têm a obrigação de se comunicar com o público e dizer: é assim que nós estamos gastando o dinheiro público, isso que nós estamos fazendo e por que é importante fazer. Eu acho a divulgação importante. Não é que todo mundo tem que ir por Instagram ou televisão. As pessoas também, depende da personalidade, fazem divulgação em maneiras diferentes. Tem gente que gosta de escrever livros, artigos, outros que gostam de fazer podcast. Hoje em dia, com as redes sociais, muitos mais cientistas, principalmente os jovens, estão fazendo divulgação, porque isso ficou muito mais importante. Na época do Carl Sagan, ainda não era muito bem visto. E ele que deu esse impulso. Ele que deu esse impulso, por isso que nós temos esse prêmio em nome dele. E a gente anda pensando muito sobre as potencialidades do uso das artes, das multimídias. A gente anda pensando um pouco na inteligência artificial, que ultimamente, né, tem tido uma grande visibilidade. A senhora acha que existe algum benefício do uso das artes, da inteligência artificial, diversas mídias, nesse sentido? Sim, das artes, sim. Aliás, nós usamos artistas há muito tempo para fazer imagens, principalmente para o público, para poder mostrar coisas que nós não temos dados. Digamos, você pode ter um dado de telescópio, mas ou de uma missão. Tem que reconstruir, né, os dados, talvez, de uma forma mais visível. Você pode ter dados de um telescópio ou de uma missão, mas um artista pode mostrar esses dados de uma maneira que seja mais fácil de entender, não só para o público, mas até para outros cientistas. Então, e eu já trabalhei muito, aliás, escrevi 3 livros com um artista que se especializa em pintar paisagens extraterrestres. Então, isso foi muito interessante. E inteligência artificial, inteligência artificial já está aqui e nós temos que usar. E eu acho que esse medo que umas pessoas têm agora é similar eu acho que existia um medo de computador e o que ia mudar a nossa vida com o computador e celular, isso tudo. Então, sabe, nós temos que ir evoluindo e usando ferramentas novas. O importante é saber como usar, né? Aqui no Brasil, a divulgação científica, a senhora acha que existe alguma dica como potencializar essa divulgação, essa ampliação do acesso a diferentes grupos sociais? Eu acho que hoje em dia a internet é a grande maneira de se divulgar a ciências. E tem muita gente fazendo isso. Muitos podcasts, muitos entrevistadores, influencers, né? Então, o problema da internet é que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, é a pessoa saber diferenciar entre o que é bom e o que é ruim. Mas eu acho que a pessoa deve aproveitar essa facilidade de obter dados
que tem agora na internet e obter documentários, publicações. Então, isso é muito bom, mas tem que saber usar, tem que ter cuidado. Então, professora, doutora Rosalie, muito obrigada pela sua presença. A gente tem outras perguntas, poderia continuar aqui. Se quiser, então, fazer alguma consideração final, algum recado para os nossos ouvintes. Eu quero fazer um recado principalmente aos jovens. Vocês explorarem várias áreas e seguir aquilo que vocês realmente gostem, porque aí o trabalho nem parece um trabalho, você realmente gosta do trabalho. Então, sabe, o que seja, pode ser ciência, pode ser música, medicina, mas e se empenhar muito nessa área, porque por isso que você tem que gostar, para você realmente ter prazer em estudar. E perseverar. E de ter a perseverança, que é a coisa mais importante para o sucesso. Muito obrigada, doutora Rosalie Lopes. Estamos encerrando, então, nossa entrevista, nosso podcast. Esse podcast é uma produção do Observatório Caleidoscópio, coordenação Sul-Sudeste do INCT. O Caleidoscópio é um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O roteiro, entrevista e locução são de Lia Souza, com apoio de Milene Simões, Carla Bessa e Margarete Lopes. A vinheta é de Luiz Moreto e Carla Bessa, e a edição de Myron Helmer. A entrevista foi gravada no Núcleo de Estudos de Gênero Pavão do Campo em 21 de novembro de 2024.